você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Até sobre Cazé, eu até perguntei isso pro PVC. Falei, o PVC, você se imaginaria trabalhando hoje numa Cazé TV que pressupõe uma linguagem diferente e tal? E eu acho que a resposta que ele dá tem muito a ver também com como você se adapta às diferentes circunstâncias diferentes canais, diferentes estilos de fazer a coisa, mas com uma... Eu não vejo você, por exemplo, e aí isso eu queria até te ouvir, não vejo você, hoje eu tô na Prime aqui, vou fazer de um jeito. Hoje eu tô na Cazé, vou fazer de outro, porque a linguagem... Hoje eu tô... Não, você com o Galvão, e daqui a pouco eu quero falar de Galvão com você, mas você com o Galvão é o Rafael Oliveira, você na ESPN era o Rafael Oliveira, você na Cazé é o Rafael Oliveira. E aí até para pegar o gancho daquela pergunta do Felipe de o jornalismo tá mudando. Como é que fica a cabeça de um profissional como você que surfa nessa onda de diversos tipos de canais com linguagens diferentes, assim? Como é que foi pra você? Você já bugou, tipo, puta, talvez aqui eu deva fazer um pouco mais diferente, ou não? Ou sempre você acreditou, não, esse é o meu jeito e quem quiser vai ter que me contratar desse jeito aqui? Como é que fica? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, assim. Eu sei qual é o meu perfil, eu sei o que eu quero entregar. Eu sei que eu não quero me submeter às coisas... acho que tem um limite das coisas que eu topo, que eu tolero, ou que passam muito do nível de coisa que eu quero participar, seja de galhofa e tal. Eu entendo que tem espaço para tudo. Eu sou muito do estilo de que transmissão é mais sagrada do que programa, porque no fim das contas uma transmissão você está falando em cima do jogo e o jogo é a coisa mais importante. Eu acho que os programas dão margem para qualquer coisa e vai ter público para qualquer coisa. Agora, nos jogos, eu parto do princípio de que o mais importante é a informação e essa informação vem do jogo que está acontecendo ali e da leitura que vai existir ali. A linguagem, ela até pode ter um outro tipo de adaptação e no meu caso... Vai ter muito... Eu acho que tem adaptação de acordo com quem está do seu lado. E aí não necessariamente pela linguagem. Às vezes dentro de um mesmo canal, você faz jogos com narradores de estilos diferentes. Tá. E tem narradores que vão te levar mais para um lado ou mais para o outro. Mais para e que você vai... Por exemplo, eu fiz jogo na Band com o Datena. Fiz jogo eu lembro bem, no com Prime o Neto ali. Então. Aí é um tipo de transmissão em que eu tô tentando muito mais dar alguns contextos de informação, porque eu sei que ali eu vou acabar falando menos, eu sei que ali o show vai ser muito mais deles. Então, o que eu quero é aproveitar as minhas entradas para tirar eventuais dúvidas de informação, porque não necessariamente eles acompanham tudo dos campeonatos europeus como eu acompanho, ou que eu posso trazer alguma informação que talvez ele e o público gostem e achem, pô, legal, e em cima disso vira uma história para o jogo. Eu acho que vira uma questão de você tentar complementar o que está do seu lado. Tá. Eu tendo a ver muito assim, tipo, como eu posso complementar melhor quem tá do meu lado para tentar fazer o meu papel? Às vezes você sai mais ou menos satisfeito do papel. Só de você falar isso já pressupõe um exercício de ego zero, assim, de, tipo, cara, eu sei que o cara vai ser ali o Neto, não tem como competir com o cara vai falar mais e tal, porque eu já vi muita gente conversar, né, coisa... Porra, o meu companheiro falou bastante, falou muito, eu fiquei um pouco apagado. Você nunca teve essa... Não tenho. Coisa, né? Assim, eu sou o cara que... Eu sou meio, na verdade, até contraditório, mas eu nunca gostei de aparecer, né? Então, assim, aparecer pra mim é um ponto negativo da profissão. Foi o André Henning que fez você aparecer, né? Foi o André que me empurrou ali. Aqui pro vídeo. Ele que me empurrou pra virar comentarista, porque eu nem pretendia. Quando eu fiz faculdade, eu pensava em impresso, assim, eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar aparecendo. Sempre detestei câmera, microfone e tal. Depois acostumei e tal, hoje em dia eu levo numa boa, mas eu não tenho muito esse lado do ego de querer, eu quero falar mais do que ele. Não, eu levo numa boa, assim, eu tento participar da maneira que eu vá, sei lá, incomodar menos e agregar mais, tentando complementar o estilo de quem tá do meu lado. E sabendo que narradores são muito diferentes e plataformas são diferentes entre elas também, mas assim, como eu falei, tem um limite, assim, eu também não vou ficar fazendo graça, porque eu não sou de fazer graça. Eu posso fazer uma coisa divertida se eu tiver vontade com quem tá do meu lado e virar um negócio divertido, como o futebol no mundo era divertido, a gente fazia, e tinha um monte de brincadeira e era super natural. Porque ninguém ali era
palhaço pela palhaçada? Porque a gente estava entre amigos e saía alguma brincadeira. Que eu acho que a gente volta àquela questão. Amigão e Antero não estavam ali para fazer palhaçada, mas um sabia que o outro podia brincar e podia levar para um lado leve. Eu acredito mais nisso do que no primeiro vamos fazer graça e depois a gente vê se fala sobre o jogo. Não, eu sempre vou para falar do jogo. E, por exemplo, na Cazé eu sempre deixei muito claro isso e eles também sempre deixaram muito claro para mim que a ideia ali era justamente ter um complemento. De ter assim, ó, a gente já tem determinado perfil. Você vai estar aí para dar um outro perfil e um vai complementar o outro e tudo bem. Para mim tá tudo certo, eu não me incomodo, levo na boa. Até viralizou na época da Euro lá, a questão de eu não reagir a gol e tudo, né? Porque sai gol, eu fico parado lá. Isso também que é aquela coisa da câmera Que ali também, é meio que um mecanismo de defesa meu. Porque é consciente. Porque para mim, até como eu falei antes, eu não sou um cara que adora a câmera. Pelo contrário. Então, eu nunca vou ficar 100% à vontade sabendo que tem uma câmera me filmando. Uhum. Então, eu sei que tem uma câmera me filmando. Qualquer reação que eu tiver não vai ser 100% genuína ali na hora. Então, eu prefiro não ter reação. Então, em alguns momentos, eu até vou me conter um pouco. E aí é uma preservação também. Porque eu acho que aquilo ali pode ser divertido em alguns momentos, mas pode ser perigoso em outros nos tempos que a gente vive. Então, por exemplo, fazer isso num jogo de Campeonato Brasileiro é diferente de fazer isso num Geórgia e Turquia, na Eurocopa. Que aí tanto faz se você comemorou o gol de alguém, se você reagiu, se você xingou ali na hora. Se eu faço isso num Corinthians e Palmeiras, num Flamengo e Vasco, já vai dar margem para um monte de gente começar a criar teoria. E aí eu vou começar a ouvir por coisa que eu não tô afim de ficar ouvindo, entendeu? Então, por uma questão de preservação, eu evito me expor ao máximo. Isso vale pro não reagir na hora que eu sei que tem câmera na minha frente, vale pro eu me expor o mínimo possível em rede social, não faço questão nenhuma. Eu sou cada vez menos ativo em redes sociais, muito menos que eu já fui. Sempre adorei o Twitter enquanto era possível dialogar por lá, mas cada vez menos posto opiniões, essas coisas, e nunca fui de ficar postando coisas da minha vida pessoal, porque eu quero dar a menor margem possível para as pessoas quererem achar que podem tirar alguma conclusão de alguma coisa. Mas aí é uma questão muito minha, sabe? Eu respeito quem age de forma diferente. Alô, Globo, chamar Rafael Oliveira pro Big Brother. Queremos ver ele esquecer que é uma câmera. Assim, Como seria Rafael Oliveira acordando? Sem saber o que escovando o dente, assim, mandando alguém pro paredão. Nossa, genial. Cara, mas é do caralho você falar isso. Mas é foda, cara. Eu acho que você tem um entendimento muito maduro e muito precoce de como você quer ser visto, da onde você quer ir. E assim... Eu acho, cara, às vezes que... E aí tendo esse papel de entrevistar as pessoas desse meio o tempo todo, eu vejo... É muito fácil identificar quem é egocêntrico, quem não é. E eu vou te falar, cara, eu nem acho um defeito. Eu acho que às vezes parte do que fez a pessoa chegar naquele lugar é o tamanho do ego dela, querer aparecer, querer fazer acontecer e tudo mais. A gente também tende a interpretar o ego muitas vezes como uma coisa negativa. O cara se acha e tal. Mas, ao mesmo tempo, assim, é raro ter alguém que tão precocemente... Porque, de novo, você tem a minha idade. Eu considero a gente muito jovem para a profissão ainda, por mais que a sua estrada seja também desde muito cedo. Porque quando a gente começou, as referências também eram mais velhas. Acho que existia uma barreira de idade maior há 20 anos. Quem são as suas principais referências? Assim, eu não falo nem não falo porque tem a referência, eu via muito esse cara, o estilo desse cara, mas eu falo assim, referência... de vida, de conversar e falar, eu quero ouvir esse cara, não só no ar, mas fora. Em consideração o que ele fala. Não, assim, se a gente for levar para esse lado do jornalismo esportivo, tem referências das mais diversas na questão de abordagem das coisas. Por exemplo, eu sempre cito, eu acho que o PVC é a maior referência da geração pela informação e o cuidado com informação. E isso leva para um lado estatístico histórico que impressionou muita gente por muitos anos e fez muita gente se apaixonar por esse lado. Então, acho que nesse sentido, ele sempre foi uma referência para muita gente. E para mim não foi diferente. Mas, assim, do ponto de vista da forma ponderada de se colocar e tal, eu sempre gostei muito de ouvir o Calçade. O Calçade sempre foi um cara que eu adorei. Entender como ele é um cara que consegue se manter sereno em diversas situações e tentar ser ponderado para colocar as coisas e tal. E, assim, para ficar dentro do jornalismo, eu diria
esses dois, assim, como referências iniciais. E depois a gente vai se moldando muito à medida que você vai tendo experiências e trabalhando. E aí acho que são diversos caras que eu gosto muito hoje, espalhados por aí. Você acha que o jornalismo, do jeito que ele está colocado hoje, com a era da viralização, do corte curto, da ênfase, você acha que o jeito de se fazer mais calcado nessa ponderação tende a ser cada vez mais valorizado, porque cada vez menos tem gente fazendo, ou você acha que tende a cair em desuso? Eu acho que tá caindo em desuso, talvez seja valorizado, mas mais valorizado por cada vez menos gente. Porque existe uma polarização muito grande. Quando a gente fala em polarização, já remete à política e tal, mas eu acho que ela não tá só na política, ela tá no dia a dia, ela tá em tudo. E existe muito essa necessidade de tirar conclusões definitivas o tempo inteiro sobre tudo. E essa é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu acho que assim, não é possível que todo mundo tenha certeza de tudo o tempo inteiro. E muito menos que você tenha certeza de que tudo está certo ou errado na sua frente o tempo inteiro, porque não é assim que a vida funciona. A gente não vai olhando para as coisas e fala, esse errou, aquele acertou, esse está certo agora, daqui a pouco acertou. Não dá, porque as coisas vão se desenrolando, as coisas vão mudando o curso e você vai mudando de opinião e você vai tendo visões, vai tendo experiências que vão moldando a sua forma de pensar também. Então eu sou meio avesso a essa coisa do vou cravar. Eu não gosto da crítica, por exemplo, o Mauro Betti, muita gente brinca, ele mesmo brinca com a questão de todo mundo falar que ele fica em cima do muro e tal. Eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu acho que é importante você pensar mais antes de querer cravar, porque o cravar é mais fácil. A não ser que, assim, se você não tem nenhuma responsabilidade com o que você está fazendo, aí é mais fácil ainda, que tanto faz. Você vai cravar uma coisa agora e logo depois pode cravar ao contrário. Então, eu acho que, infelizmente, existe dá-se menos atenção para esse lado um pouco mais analítico, porque na era dos cortes em que as coisas viralizam, não tenho nenhuma dúvida de que viraliza muito mais alguém surtando, alguém atacando alguém xingando o outro e tal. E eu acho que não precisa ser por aí, eu acho que a linguagem também não precisa ser essa. Acho que você pode ser crítico sem se exaltar, acho que você pode ser crítico sem necessariamente colocar um palavrão para ser enfático, você pode ser enfático de outra forma. Eu acho que na forma como eu penso, e aí de novo, acho que hoje em dia isso é muito amplo, né? É muito de cada um. No jornalismo esportivo também existia um certo decoro ali, que é uma palavra que também tem desuso na política e tudo mais. Mas, acabou na política. Mas eu acho que no jornalismo, de uma maneira geral, também, né? Porque nessa ânsia por agradar um público que quer coisas de um perfil mais, porque suspeita-se que esse é o caminho para te dar resultado, então vamos todos por esse caminho. Eu não curto muito isso não, sabe? Eu acho que precisa ter espaço para tudo e dá para fazer as coisas com moderação.